Como que tá a alimentação? Hoje, Alessandro, o Davi se alimenta de forma. É assim, ele tá boa, não tá regular, ela não tá muito boa, não está ótima, ela está boa. Mas por quê? Antes eu não sabia também da questão do doce, né? Ele comia muito doce, ele comia, eu achava, eu não sabia lidar com aquilo tudo. Enfim, hoje não. Hoje o Davi, ele almoça, ele toma um café da manhã, ele come a única coisa assim, só que ele tem resistência a frutas. Tem resistência Ah, a mas as frutas, coisas a os salada é alimentos que algumas são coisas. inflamatórios, você tirou? Não tirei, eu tirei parcialmente, eu consegui tirar 50% do que ele Tá. era antes para hoje. E tipo assim, por exemplo, eu saí de casa, às vezes ele queria tomar um sorvete, antes de conhecer tudo, eu dava, porque ele me pedia tanto, falava tanto que acabava dando. Hoje eu consigo, é um sorvete por semana, um lanche por semana, então nós Você negociamos. está no nosso grupo de suplementação? Eu Tá, até porque conversei sempre a com gente coloca ela. lá, até acabei não perguntando sobre o suplemento, mas a gente sempre coloca lá as lives da Clara, onde ela fala sobre alimentação. Por quê? Quanto mais a gente vai se familiarizando com o assunto, mais a gente vai entendendo a importância de fazer determinada mudança. Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar ele vai ter uma ação muito pontual. Comeu, faz uma ação naquela mesma hora, a gente percebe, a criança fica mais agitada e tal. Você já percebeu e você já conseguiu reduzir bastante. E o açúcar ele tem Não, aquela ação pontual. Então você deve perceber que quando ele come, ele fica mais agitado, mais disperso também. E seria importante você ir pontuando para ele, falar, filho, olha como você ficou mais agitado, não pelo lado negativo, mas para que ele perceba, para que ele mesmo comece a querer reduzir isso ainda mais. Agora, quando eu falo do glúten, por exemplo, o glúten, se eu comer um pãozinho por semana, não é igual ao açúcar, que ele vai fazer aquela ação só pontual. O glúten, ele demora 4 meses para a gente eliminar do organismo. Então, em média, né? Então, de repente, ele vai estar fazendo uma ação de inflamação ali por 4 meses, entende? Então, o ideal é eu cortar mesmo, né? Claro que quanto menos, melhor, né? Então, falar assim, não estou conseguindo cortar, vou comer todo dia. Não, quanto menos, melhor. Mas o ideal seria que realmente a gente conseguisse tirar 100%, tá? Só para você entender. Então, são detalhes, são informações que, de repente, você tendo, você vai ter mais força, até mais força de vontade, mais determinação para conseguir fazer isso acontecer. Entende? eu entendo, eu acho que assim, não, é tudo muito válido, Alessandra, igual você falou, são detalhes que fortalecem muita gente mesmo. Eu entendi. Vou me ligar mais a ela. Até conversei com ela a respeito de uma suplementação que eu estava muito em dúvida. Alessandra, eu vou te falar a verdade, assim, o porquê que eu ainda não tenho. Eu fico, por mais que você explicou, enfim, a minha dúvida, eu até conversei com a Kátia também, é o Hum. medo de fazer muita coisa, sabe? De suplementar demais, assim, eu fico com medo Não fica de com esse fazer. medo, sabe por quê? É Hoje em esse, e por dia, isso que eu não faço. por mais que ele se alimente direito, né? Você mesmo falou que ele não come frutas, mas mesmo que ele comesse, Não, a gente, os nossos alimentos hoje eles são pobres em nutrientes. Por quê? Porque não é mais igual antigamente, que a gente tinha muita terra para plantar e fazia-se aquela rotatividade da terra, dava um tempo para a terra descansar. Hoje em dia não tem mais como a terra descansar. não O que, tem, que eles fazem? não Eles é. colocam o adubo, eles enriquecem a terra. Só que eu até estava vendo uma aula do Dr. Lair Ribeiro, ele falando que normalmente eles enriquecem a terra com aquela vitamina que chama NPK. Que tem ali? O N, o P e o K. Então, assim, são 3 nutrientes. E o resto? Então, uma maçã ou um brócolis, que era para conter N nutrientes ali, tem 3.
Entende? Então, assim, hoje a nossa alimentação ela é muito mais pobre do que a alimentação dos nossos pais era, e até mesmo da nossa infância, né? Então, assim, tem essa questão que a nossa alimentação ela é pobre em nutrientes, e tem a questão também que hoje em dia a gente é muito mais exposto a toxinas. Então, as nossas células, elas são obrigadas a se renovar com muito mais agilidade do que antigamente. Por isso que a gente envelhece mais rápido hoje do que antigamente. Envelhece no sentido de ruga, a gente tem muito mais manchas no rosto. Por quê? Porque as nossas células, elas envelhecem mais rápido por conta de muitas toxinas, poluição e etc, né? Principalmente para quem mora em cidade grande. Mas como elas estão nessa renovação acelerada, vamos dizer assim, então o que acontece? Aquela célula que eu acabei de nutrir, ela daqui a pouquinho ela morreu, eu preciso nutrir a que está nascendo, entendeu? Então, assim, a gente não corre o risco de fazer essa sobrecarga, tá? Mesmo porque é extraído de alimento. É diferente de você fazer uma sobrecarga de uma vitamina, sei lá, D, que você vai consumir lá da farmácia, por exemplo. Que aí ela precisa ser metabolizada pelo fígado, etc. Como eles são extraídos de alimentos hemicelizados, não corre risco nenhum de a gente fazer sobrecarga de qualquer nutriente. Se, de repente, sei lá, alguém que tomasse 5 magnos por dia, poderia acontecer dela acabar jogando vitamina fora. Vai sair na urina. Não usou, vai sair na urina. Entendeu? Mas jamais a minha preocupação é assim, aquela... talvez seja... Eu vi, você explicou, e eu falei, gente, mas assim, a gente fica com um pouco de receio, sabe? Você entende, né? Eu entendo, assim, porque a gente foi ensinado que o alimento não cura, que o medicamento cura, a gente foi ensinado um monte de coisa errado, né? E aí eu fiquei assim, porque então ela é hidrossolúvel, né? As proteínas, né? Os suplementos hidrossolúveis. Eu fiquei preocupado com o fígado dele, sabe, essa intoxicação. Então, mas você entendeu assim, o que é o processo de micelização? Eu entendi. Eu entendi. Então, eu vou conversando com você, eu fico mais tranquila, sabe, Alessandra? De uma certa forma, assim, embora todas elas me deram assistência, eu conversei com a Clara, mas é aquela questão, assim, é absorção. Você tem que absorver a ideia, né? Eu te confesso a você que para mim iniciar com essa suplementação, eu fui um pouco resistente, sabe? Mas é notório a diferença.